Vamos ler as Escrituras em João capítulo 3, versículo 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Senhor, a Tua palavra é a verdade e o Senhor mesmo tem vindo trazer a interpretação dela para nosso dia, quando cumpriu aquilo que estava escrito e prometido para este tempo presente, para esses tempos que nós estamos vivendo. E se nós, como atributos Teus, desde antes da fundação do mundo, quando estávamos no Senhor, e agora temos sido manifesto aqui na terra, nestes corpos de carne, e o Senhor tem nos atraído com a Tua voz e Tua palavra, então, Pai, estamos certíssimos, como diz o apóstolo Paulo, que aquele que começou esta obra vai aperfeiçoá-la. O Senhor mesmo foi quem começou esta obra em nós, através de Jesus Cristo, e é o Senhor que pode aperfeiçoar isto. Então estamos contando com isto, Senhor, com a Tua ajuda, porque nós realmente estamos necessitados de aprendermos mais de Ti, e pedimos que aquele mesmo Espírito Santo, que guiou os discípulos, que instruiu eles naqueles dias, o mesmo Espírito Santo que veio sobre eles no Pentecoste, o mesmo Espírito Santo que se manifestou neste tempo final e trouxe a revelação através de um homem, e logo esta mesma revelação tem vindo a outros homens, a outras pessoas. Pedimos que este mesmo Espírito Santo nos ajude mais uma vez na compreensão da Tua doutrina, porque nós precisamos disso e Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Gostaria eu, como já disse a vocês, de num culto como este, quando estamos ensinando estas coisas, se pudéssemos ter todos os irmãos juntos, mas sabemos que nem sempre é possível. E, claro, que quando nós temos um bom prato, quando nós temos uma boa comida em casa, a gente se alegra quando as crianças, quando os filhos podem estar juntos e com apetite para comer e se alimentar. Então, você chega ao momento que você diz, você não tem nenhuma mesquinhez, não é? E você não fica preocupado, mas se eles comerem muito hoje, amanhã vai faltar, porque você sabe que aquilo que você tem, nem sempre tem aquilo bom todo dia. Então, quando se tem, é festa. Faz festa em casa. E nós estamos exatamente neste tempo, no tempo de festa, quando temos o melhor de Deus. Quando se diz respeito à Sua palavra, foi servido à mesa nesse tempo final. O irmão Branham disse: nós tivemos uma comida boa no tempo de Lutero, como um prato, vamos dizer assim, um prato de coelho, sabe? Tivemos uma macarronada no tempo de Wesley. Mas o irmão Branham disse que nesse tempo é um menu que chama, né? Completo. 7 pratos foi servido nesse tempo final, quando veio a abertura dos 7 selos. Então, nós não estamos simplesmente tendo cultos e pregando só por pregar, para preencher o tempo. Nos cultos que temos nos sábados, né? São cultos em outras cidades, nós não ensinamos o que ensinamos aqui nesse dia, na sexta ou no domingo. Porque aqui nós podemos registrar estas coisas, é quando nós podemos tratar de pontos doutrinários. Cultos, eu diria, culto de doutrina. E nesta série que estamos pregando, nós estamos falando exatamente do benefício que nós temos através da revelação da doutrina de Cristo. Os benefícios recebidos pela revelação. E isto só pode ser entregue para nós depois que nós temos chegado à compreensão da deidade, de quem é Deus, e da relação entre o Pai e o Filho. E agora você pode entender a relação entre o Pai e seus filhos.
Primeiro se aprende a relação entre o pai e o filho, para depois saber qual é a relação entre o pai e seus filhos. E, infelizmente, uma boa parte dos irmãos não podem estar nesses cultos, mas não é por isso que nós vamos deixar para pregar estas coisas quando tem todo mundo, quando todas as pessoas estão. Porque são muitas coisas para ser entregue. E eu não sei se teremos muito tempo para entregar isso para as pessoas. E tem irmãos de longe que estão se alimentando disso, que estão precisando destas coisas. Não porque não tem quem ensine, tem muitos bons ensinadores. Mas o caso é que nós temos sido, eu diria, instruídos por quem foi bem instruídos pelo profeta do Senhor. E isto causa uma diferença muito grande, a ponto de nos deixar assombrados quando encontramos aquilo que temos encontrado nesse tempo final, dentro da revelação da doutrina de Cristo. E nós temos estudado já, eu creio, deixa eu ver aqui, nós temos tido 5 cultos sobre estes assuntos, e o culto de número 1, que eu não tenho aqui a anotação dele, mas eu creio, foi quando nós enumeramos mais de 30 benefícios que nós recebemos quando cremos no Filho de Deus, quem Ele é. Então, nós passamos ali por várias escrituras no Novo Testamento. E depois, no segundo culto, nós falamos sobre a relação com o Pai e o Filho. A relação que existe entre o Pai e o Filho. No terceiro culto, nós falamos quem tem o Filho tem a vida. Depois nós falamos instruídos na doutrina de Cristo. O penúltimo culto nós falamos do Pai ao Filho, do Filho aos filhos. Esses são os títulos mais aproximados com aquilo que temos ensinado nesses últimos cultos. E só depois que conclui esse é que eu posso dizer que título daremos a este culto aqui. Mas o que nós temos aprendido, ultimamente, eu quero terminar de onde, ou começar de onde eu terminei, melhor dizendo. Nós concluímos o culto anterior falando que Deus, quando Ele fala a palavra original, aquilo não é um eco, porque aquilo é realmente a primeira coisa a ser falada. É o que vem para produzir. E cada vez que essa palavra fala ou sai, ela precisa ser refletida para aqueles que estão mais próximos. Os que estão mais próximos recebem aquilo e se tornam portadores da vida, portadores da bênção, portadores da revelação, e leva ao mais próximo como eco, e ele vai levando aquilo adiante. Portanto, nas Escrituras, a palavra tem foi traduzida da palavra eco do grego. E naquelas partes que a palavra tem não foi traduzida da palavra eco, era porque ali estava se referindo à obra de Deus mesmo. Porque Deus não é um eco, Ele é a voz original. E isto deixou, eu diria assim, os mestres das Escrituras, dentro da mensagem, assombrados. Segundo as próprias palavras do reverendo Bray, ele disse: eu me assombrei, eu fiquei espantado quando eu pude perceber que todas as vezes, quando a palavra tem não foi traduzida da palavra eco, era porque estava se referindo a Deus mesmo. E por que isso? Porque Deus não é um eco. É a voz original, é a palavra original. Então, depois que Deus fala, depois que se escuta a voz de Deus, então dali por diante é que começa o eco a continuar de novo e de novo, como o coração bombeia o seu sangue, o mesmo sangue, de novo, de novo, de novo, e é no sangue que está a vida, como você já aprendeu. Então, este eco que saiu do Pai para o Filho e depois para os filhos, é a transmissão da vida de Deus. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras tem vida eterna. Quem crê nas minhas palavras tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que tem? Porque faz eco daquelas palavras. A pessoa se torna um portador da semente, um portador da vida. Então, você vai notar que a fonte da vida
não faz eco. Ela é o original. Porém, nós é que estamos fazendo eco daquilo que a fonte da vida mesma disse. Observe que em João capítulo 3, no versículo 15, vamos, primeiro João, eu tenho muitas escrituras aqui para citar nesta noite, e eu não vou esperar em vocês procurar, porque senão não terminaremos nunca um assunto tão vasto, tão amplo, tão rico em conhecimento bíblico. Mas eu gostaria que vocês examinassem isso aqui junto comigo. Primeiro, a carta do apóstolo São João, no capítulo 3, e o versículo é o de número 15. Veja como está aqui nas Escrituras. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida. Veja aqui, eu vou repetir outra vez. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Dito de outra forma diferente, vocês sabem, qualquer que aborrece seu irmão é assassino. Por quê? Porque João está dizendo isto aqui. Porque Jesus disse: aquele que aborrecer ao seu irmão já o matou. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas aquele que aborrece a seu irmão, que tem ódio do seu irmão, que sente isso, seu irmão, já o matou. Então, observe: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, é um assassino, é um matador. E às vezes até se torna profissional nisso. E vós sabeis que nenhum homicida, ou melhor, vós sabeis que em nenhum homicida pode permanecer nele a vida eterna. Será que ficou mais claro a compreensão disso? Veja isso aqui, viu? Observe. Todo aquele que aborrece seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem vida eterna permanente nele. Porque João disse isso? A vida eterna, o eco da vida, a palavra, não pode estar numa pessoa que é homicida. A palavra tem o eco, que tem que ser levado adiante. Então nós vemos que nenhum homicida pode fazer eco da vida, porque ele mata, ele aborrece. Veja, ele odeia, ele não gosta, ele se sente mal. Ele não vai com a cara e todas essas coisas. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano e tudo isto. Então aborrece-se. E nós, de uma forma tão simples, fazemos isto. É só não ir com a cara do vizinho, puxa vida, e aquilo ali termina em ódio. Agora, e nós não damos um bom dia, não damos as caras e procuramos atrapalhar aquela pessoa, aquele vizinho, aquele colega no trabalho, porque nós não vamos com a cara dele, porque realmente a pessoa não bate com você, entendeu? A pessoa não bate contigo, não concorda com tuas ideias, então você começa a ter aquela eu nem sei como dizer, mas vocês imaginam o resto aí, amplista em seus corações. Então o resultado disso, quando você leva para as Escrituras, então você observa que não está fazendo eco às palavras de Jesus, que disse: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Estamos cumprindo isto? Estamos fazendo isto? Porque se não estamos, nós não estamos então fazendo eco da palavra da vida. Por isso todos aqueles que são transmissores da vida, eles primeiro têm que ter o quê? Deus. O que é Deus? Amor. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quem é teu próximo? É quem faz a bondade para você? É quem está todo dia te emprestando uma colher de açúcar ou qualquer coisa? É isto o próximo? A Bíblia não diz quem é teu próximo. E Jesus, quando fez referência ao próximo, dizendo o que seria o próximo para você, ele disse: certo homem desceu por tal lugar e lá no caminho foi assaltado, apanhou e tudo isto. Aí passou por ali o fariseu, aí olhou o homem da lei, doutor em divindade, olhou de um lado para o outro e passou de longe e disse: não é dos nossos, não é do meu rebanho, não é do meu grupo, não é do meu companheirismo.
passou por longe. Veio outro, sentiu a mesma coisa. Eu não tenho nada a ver com isso, por que eu vou ajudar? Deixa ele aí. Mas veio um publicano, um samaritano, uma pessoa que não tinha nada a ver com aqueles que ajudam, mas quando ele viu, se apiedou, desceu do seu jumento, do seu cavalo, da sua carruagem, imagina o que for, porque Jesus contou um caso, uma história como uma parábola. E aquele homem foi, tirou o azeite ali e untou as feridas, limpou aquele homem, levantou ele, colocou no seu cavalo, levou para a cidade mais próxima e disse: cuidai deste homem. E quando eu voltar, deixou dinheiro para pagar a despesa, disse: quando eu voltar, eu cobrirei todos os gastos que acontecer. Aí Jesus perguntou: qual desses foi o próximo? Aí ele respondeu assim: aquele que cuidou. O que é que Jesus disse? Vai tu e faz o mesmo. Estamos fazendo isso, meus irmãos? Porque se não estivermos, estamos ainda um pouquinho distante de fazermos eco à vida. Por que nos seguramos agora nisso aqui? Porque Jesus disse, através de João, observe, no terceiro culto, eu creio, nós falamos que não foram as palavras de João. João estava fazendo eco às palavras de Jesus. E ele disse: todo aquele que aborrece a seu irmão é homicida. Sabe o que é homicida? É um assassino. Por isso Jesus disse: já o matou. E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna nele. Não pode permanecer vida eterna nele. A palavra não tem eco nesta pessoa. De modo que nós vemos que nenhum homicida pode fazer eco à vida. Não pode. Ele não é um transmissor da vida. Ele mata, ele sufoca, ele fala mal, ele fará tudo para colocar uma pedra. Nós temos aprendido que se você vê alguém caído no buraco, faça alguma coisa, procure tirar dali. Mas o que é que as pessoas comumente fazem? Joga mais uma pedrinha, onde a fumaça a fogo, isto e aquilo, e começa falando, e começa levando aquilo adiante. Daí a pouco enterra o filho, enterra a filha, enterra o pai, enterra a mulher, enterra o marido, mata todo mundo, mata e ainda enterra. E não é isso que as Escrituras nos ensinam. Se olhássemos a Bíblia como ela foi escrita e crêssemos realmente como ela está e tomássemos Deus em sua palavra, nós não teríamos nenhum problema. Irmão Brando disse: nós não precisaríamos de cemitérios, nós não precisaríamos de hospitais, nós não precisaríamos de policiais para controlar quem quer que seja, porque todos andariam cumprindo os mandamentos, fazendo eco da vida mesma. Mas, irmãos, quando nós examinamos a 1 João capítulo 5, nós lemos agora no capítulo 3, não é? Quando nós examinamos aqui no capítulo 5 e o versículo 11 desta... Veja aqui. 1 João capítulo 5, versículo 11. Observe. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Bem, a vida eterna está onde? Está em seu Filho. Observe isso aqui. Aqui, não vemos que a palavra eco foi usada. É exatamente nesta escritura que você acabou de ler. Não foi traduzido da palavra eco, mesmo que você encontre a palavra tem. Veja. A palavra tem... aqui ela foi usada como uma interpolação. O que seria uma interpolação? Nós pregamos isso quando começamos o estudo da deidade. E foi mostrado que está em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós aprendemos ali que aquilo que está no meio das palavras não era importante. Você poderia tirar aquela parte e não tirar nenhum sentido das Escrituras. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, só isso. Aquela outra parte que está entre essas duas expressões já está contida no versículo seguinte. No princípio era a palavra, ou o Verbo, e o Verbo era Deus. Isto é João capítulo 1, versículo 1. As interpolações que estão ali dentro é exatamente para deixar as pessoas confusas, para não entender a doutrina.
Deus teria pessoas capacitadas, mestres nas Escrituras, para mostrar estas coisas. Do mesmo jeito que aqui onde você acabou de ler, você não encontra agora a palavra eco, mas diz, veja, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Tá. Aqui houve uma interpolação. Observe, Deus não tem dado um eco. O próprio Deus nos deu vida eterna. Só que esta vida está no Filho. Aí vem agora, quem tem o Filho tem a vida. E já temos visto, nesse mesmo capítulo aqui de João, 1 João no capítulo 5, no versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós estudamos isso no terceiro culto também. Quem não tem o Filho não tem a vida. Agora é exatamente essa escritura, e está dizendo assim, olha, quem quer, veja, qualquer que não faz eco do Filho, qualquer pessoa que não fizer eco à palavra do Filho, ao ensinamento do Filho de Deus, não pode fazer eco da vida, não pode ser um retransmissor da palavra, da revelação, da verdade. No livro de Atos, no capítulo 11, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, veja que coisa. Atos, capítulo 11, e nós temos aqui o versículo 18 do livro de Atos, capítulo 11. Deixe-me já ir lendo aqui para vocês. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Agora, a palavra grega aqui, quando foi traduzido isto, eu vou ler outra vez para vocês. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quando Deus dá, então a pessoa tem. E aqui, nesta parte, a palavra da tradução do grego não é eco, mas uma palavra que nós já estudamos ela. Você pode ter esquecido disso. A palavra era didone, que quer dizer dar, entregar. Só depois que didone, então se faz eco. Só depois que é dado a você, então você tem. Você pode levar aquilo adiante. Vê como é perfeito? Por isso, Mombrando disse, Deus usou 3 raças: os hebreus, os judeus com a verdadeira religião, os romanos com a abertura de estrada para que o evangelho ganhasse o mundo inteiro, e os gregos com uma língua universal. Veja. Então, observe isso. Assim que então Deus entregou, Deus deu ao gentio isto, arrependimento para a vida. Mas não há aqui onde diz que Deus faz eco em parte nenhuma. Ele dá o original. Dali por diante é que se tem. Dali por diante é que se pode fazer eco. E agora, antes de entrarmos mais detalhados nessas coisas, eu quero só citar algumas escrituras para vocês. Se vocês quiserem acompanhar, tudo bem, mas eu preciso deixar essas escrituras registradas, porque durante todo o assunto que nós pregamos sobre a deidade, nós já citamos essas escrituras, mas eu preciso que elas fiquem registradas agora nestes estudos. João capítulo 15, versículo 13. O livro de João não é as cartas de João, é João capítulo 15, versículo 13. Deixe-me ler exatamente como está aqui nas escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não podemos esquecer nunca disso. Se quisermos caminhar no caminho, precisamos ser iluminados. João capítulo 15, versículo 13. Está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Observe isto aqui.
Ninguém tem maior amor do que este. Veja, aí o versículo 14. Vós sereis meus amigos, se o quê? Se vocês começarem com uma nova doutrina, uma nova religião, um novo ensinamento, alguma coisa assim? Não, senhores, se derem continuidade. Olha o assunto da continuidade outra vez. Se levarem adiante. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí está. Amigo, amizade, companheirismo. Está de acordo. Podem caminhar juntos. O verdadeiro, por isso, que quando nós começamos a pregar esse tema do assunto, há alguns meses atrás, nós entramos no assunto sobre amizade, sobre companheirismo, porque estava falando da doutrina de Cristo. Quando João disse a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, fora da doutrina de Cristo, não há verdadeiro companheirismo. Só se pode ter companheirismo na doutrina de Cristo. Porque não adianta termos companheirismo uns com os outros sem ter o sangue de Jesus Cristo. Porque ele disse que quando se tem isto, então nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando não se sabe quem é o Pai, não se sabe quem é o Filho. Aí não tem nenhum nem outro, por isso não faz eco às palavras nem do Pai, nem do Filho. Então, se não faz eco às palavras do Pai e do Filho, não tem o sangue lhes fazendo cobertura. Isto é o que você pode ver de uma forma clara nas Escrituras. Olha, e isto não está sendo fácil, viu? Não está sendo fácil ver isso depois de tanto tempo, porque nós deveríamos, pelo tempo que nós temos na mensagem, já era para sermos mestres há muito tempo, Não, mas não precisamos disso, não precisamos daquilo, já temos isso, já temos aquilo. Não, o que se tinha não era suficiente. Quiseram dizer que era suficiente, que nós temos é suficiente, as mensagens que temos é suficiente. Por quê? E por que estão procurando mensagem agora? Por que não ficaram com aquelas que tinham? Por que acharam que era o suficiente o que tinha? Tem muita coisa por trás das coisas que se vê, não é? Que simplesmente pode se ver. Bem, vamos para uma outra escritura aqui. João capítulo 3, versículo 36. Nós já lemos essa escritura. O que crê no Filho tem, quer dizer, faz eco da vida eterna. Porém, o que recusa crer no Filho, o que não crê, não verá a vida. Meu Deus do céu. Gente, isso está tão claro nessas escrituras, mas sem juntar o ponto doutrinário, você não poderia compreender isso. João capítulo 3, versículo 36. Veja que coisa. Primeiro ele diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. E agora você já entendeu isto aqui, eu espero. Aquele que crer no Filho faz eco à vida, leva adiante. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece a ira, não a vida. Lembra da outra escritura que não pode permanecer no homicida a vida? Porque ele não é um transmissor. Então, se ele não é um transmissor, é um vaso de desonra. Ele não tem, porque só faz eco àquele que recebeu isto. Então, ouviu, aprendeu, reteu, ele pode levar aquilo adiante. Mas se naquela alma, se naquele coração não tem isto, duas coisas. Uma das duas coisas, fé ou dúvida, bênção ou maldição. Acolhimento pela parte de Deus ou rejeição. Vinde bendito de meu Pai ou apartai-vos de mim maldito. Não tem meio termo. Não há um purgatório. É céu ou inferno. Simplesmente isso. Vamos para uma outra escritura. Capítulo 5 de João, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Jesus disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, foi isso aqui que eu estava citando agora há pouco, né? Tentando citar de cor. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
Veja, faz eco da vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em todas essas partes você pode, sem nenhum medo de errar, ler exatamente assim: faz eco a vida. Porque os únicos lugares onde não está se referindo a eco é quando esse dar ou reter consigo mesmo se refere a Deus. Porque Ele é o original. Deus não é um eco de mais alguém. Não há nada acima, não há nada por trás dele. Bem? Vamos para uma outra escritura. Capítulo 6, versículo... o versículo 26 ainda. João capítulo 5, versículo 26. Mais um pouquinho na frente. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo... Viu? Então, observe isso aqui. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Agora você já entende. Aqui você encontra a palavra tem e a palavra ter. Ter. Então agora você observe que na primeira parte está falando do Pai, Deus mesmo. Então desta palavra aqui não foi traduzida eco, porque Deus não é um eco. Deus não faz um eco. A palavra que foi traduzida para tem ou ter, então veio da palavra eco quando se refere a Jesus e a nós. Eu espero que isso fique bem claro, porque agora nós estamos indo além da letra das Escrituras. E estamos descobrindo o que está por trás das letras, mesmo que os homens traduziram. Mas o Espírito Santo retém a forma original do que foi dito. Deus sabe o que foi falado no original. Então, o capítulo 6 de João, versículo 27. Aliás, 47, versículo 47. Observe. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aqui outra vez diz, faz eco da vida eterna. O 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, vamos lá rapidamente aqui. Apocalipse, o último livro, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Vamos ver. Está escrito assim: o que tem ouvido, é isso? 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ele aqui disse: eu dar-lhe-ei. Viu? Vamos para João capítulo 20. João capítulo 20. Vamos voltar outra vez lá no livro de João. Capítulo 20. João foi o que tinha o dom do amor. Isso o irmão Brana, na mensagem... A fé é a substância. João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como é que se tem vida em seu nome? Não é crendo que Ele é o Pai, é crendo que Ele é o Filho de Deus. Capítulo 5, lá atrás outra vez, versículo 25. Veja aqui como está escrito. João capítulo 5, versículo 25. Diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Veja, aquela hora não era
na hora da ressurreição, são essas pessoas que em vida, enquanto estão em vida, podem ouvir a voz do Filho de Deus. E por que viverão? O Filho de Deus, em vida, recebeu a palavra, Deus mesmo, em sua vida. E por isso ele viveu, ele foi ressuscitado. Do mesmo modo, aqueles que em vida recebem a palavra, e assim como Jesus faz eco da palavra de Deus, estes viverão, porque o profeta disse que este poder sobrenatural, ou o poder vivificador, tem que estar já em seu corpo, nesta vida, para quando a tua alma, o teu espírito, ou seja o que for, deixar este corpo, quando chegar o momento da ressurreição, o poder vivificador que já está em teus ossos possa te levantar outra vez. Amém? Bem, nós poderíamos, eu quero que alguém, por favor, diga-me mais ou menos quanto tempo eu tenho, porque para mim agora que eu estou começando. Nós temos examinado estas coisas, nós falamos sobre os benefícios de se crer na doutrina de Cristo, e esses benefícios vêm exatamente por crer. E a Bíblia diz, para que crendo tenhais vida em seu nome. Por isso que o profeta disse, é pecado não crer. Pecado é incredulidade. E quando a pessoa não crê na palavra do Filho que transmitiu as palavras do Pai, esta pessoa não pode ter vida eterna. E nós aprendemos que a palavra traduzida como tem, que foi utilizada muitas vezes nesta tradução das Escrituras, a palavra tem veio de qual palavra? Vocês lembram? Eu queria ouvir vocês. Eco. Podem repetir? Eco. Desta palavra eco, que significa a continuidade do que primeiramente foi dito, foi então traduzido a palavra tem nestas Escrituras. Agora, se os tradutores, eu disse no culto anterior e vou repetir estas frases agora, se os tradutores da Bíblia tivessem deixado esta palavra sem traduzir, como eles deixaram a palavra batismo, eles deixaram sem traduzir, donde nós temos nosso batismo, o equivalente tanto para o inglês, a Bíblia América, a versão King James ou do Rei Tiago, é a mais lida para a língua espanhola, sabe? Nós, a mais lida aqui no nosso país é a versão João Ferreira de Almeida para os evangélicos, e para os católicos eu creio que é a tradução Matos Soares, que foi traduzida do latim, da Vulgata, de São Jerônimo e todas essas coisas. Mas uma das mais usada, mais aceita, assim, é a versão King James, do Rei Tiago, que ficou bem, usaram bem as palavras que está no original. O irmão Branham usou muito a Bíblia Scofield, mas você encontra em muitas partes ele dizendo, disso eu discordo do Dr. Scofield. Por que irmão Branham discordava do Dr. Scofield? Até agora nós não tivemos um tradutor da Bíblia que entendesse a doutrina. Esse é o problema. Os discípulos pregaram o que pregaram, crendo na verdadeira doutrina. Mas os tradutores que vieram durante as eras, eles não compreenderam a doutrina. Se houvesse um que compreendesse a doutrina pela revelação do Espírito Santo, e esta pessoa traduzisse a Bíblia, estas palavras, eles não teriam traduzido, teriam deixado ali o seu equivalente, a palavra própria como ela estava, porque foi exatamente na tradução que se perdeu o sentido, como traduziram parousia por vinda. Um escritor do ano 1700 e poucos, eu esqueço o nome dele agora, seria impossível lembrar. Ele, no seu livro A Parousia de Cristo, ele disse assim, se os tradutores tivessem deixado a palavra parousia, que seria o nosso equivalente para presença, como estava no original, durante estas eras que passou, ninguém estaria esperando por uma segunda vinda, mas primeiro esperando a parousia.
Porque primeiro os discípulos sabiam que Deus estaria presente para depois ter a vinda mesma. Estão entendendo? Então por isso que Deus tinha que mandar um profeta para nos ensinar essas coisas. Então, meus amigos, do mesmo jeito, se os tradutores tivessem deixado esta palavra sem traduzir, como deixaram a palavra batismo, que daí nós temos o nosso batismo, o equivalente do inglês para o português, então a nossa compreensão do versículo da Escritura, a respeito do benefício que temos por recebermos a revelação de Cristo, como resultado da nossa compreensão do papel do Pai e do Filho de Deus, a nossa compreensão seria completamente diferente do que a maioria dos homens leem e usam esta palavra. Eles nunca usariam a palavra tem, mas usaria dar continuidade, eco à vida, eco à compreensão, eco à doutrina, quer dizer, levaria adiante, e por isso ter ficado oculto, eles não se importaram de fazer eco às palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos. Eles interpretaram do seu jeito e estão aí dizendo, não, aquilo foi para aqueles dias, foi para o dia dos apóstolos. Você chega para uma irmã e diz, mas irmã, você é ministra, pastora, você é apóstola, missionária e tudo isso. Mas Paulo não disse, não permite que a mulher ensine. Paulo estava ruim da cabeça e tudo. Paulo nem mulher teve, ele nem gostava de mulher. Era um machista. Essas pessoas têm vida, elas não estão fazendo eco à vida. Elas nem sabem que foi traduzido da palavra eco. A palavra tem. Veja que problema. Agora, na leitura do versículo, que é a palavra sem traduzir, nós lemos assim, se você ver esse versículo, não é? Um versículo chave que nós temos lido, quem tem o filho tem a vida, 1 João 5, versículo 12. O que não tem o filho de Deus não tem a vida e tal e tal. Se você ler esse versículo sem traduzir, você entenderia isso, olha, o que faz eco ao filho tem a vida. O que não faz eco ao Filho de Deus não faz eco da vida. Então essa pessoa tem nomes que vive, mas está morto. Porque não é um transmissor, ele não representa a vida. Isto quer dizer, sendo que Deus mesmo é a fonte da vida, no livro de João capítulo 5, versículo 25, nós lemos assim, porque como o Pai tem vida em si mesmo, olha as palavras de Jesus. João 5, 26, no livro de João. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também tem dado ao Filho o ter vida em si mesmo. Observe. Nós vemos aqui que a vida vem do Pai. Mombrana disse o quê? O que é que Mombrana nos ensinou sobre isso? Ele disse assim, olha, a vida vem do Pai. Não é assim? O corpo musculoso vem da mãe. Mas o sangue, o germe de vida, vem do Pai. Agora, se é assim no natural, seria diferente no espiritual? Não, senhores. É o mesmo processo. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, e você já aprendeu que essa parte, quando se trata de Deus mesmo, tendo, não foi traduzido da palavra eco, mas da palavra didone, que significa dar, entregar, porque aquilo é dele próprio. Agora, como o Pai tem vida em si mesmo, então ele pôde entregar aquilo para o Filho, e agora o Filho fez eco de suas palavras, e agora quem faz eco ao Filho tem a vida, porque está fazendo eco, refletindo a Deus mesmo, que o Filho foi apenas um transmissor. Então nós vemos que a vida vem do Pai, e logo no Filho. Em seguida, o Pai passou a bola, vamos dizer assim, para o Filho. Disse, agora é contigo. Na leitura desta escritura, da mesma escritura que nós lemos, João 5, 26, também nós encontramos a palavra eco sem traduzir. Vamos ler estas escrituras assim. Porque como o Pai faz eco da vida em si mesmo, porque é algo próprio, e ele fala. Então, para poder se ouvir um eco, o som tem que ter sido produzido.
Mas aquilo que foi feito não é um eco, mas o original. Mas quem ouviu o som, o atributo, que antes era um atributo. E o Mombrano disse uma palavra é um pensamento expressado. Tem que ser primeiro um pensamento para depois ser uma palavra. Você primeiro pensa, depois você fala. Agora, antes de Deus falar, antes daquilo sair de Deus, estava nele como um atributo. Então não poderia ser um eco enquanto a voz não fosse, a palavra não fosse pronunciada. Então observe esta escritura sem traduzir como você a compreenderia. João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai faz eco da vida em si mesmo, assim também tem dado ao Filho fazer eco da vida em si mesmo. E se você recebeu o Pai, como o Filho recebeu, ele em plenitude, mas vocês em medidas, porque só no Filho é em plenitude. Se você recebeu o Pai como o Filho recebeu, dentro deste padrão estabelecido por Deus, então você poderá fazer eco da vida em si mesmo. A vida tem que estar em você. É a única forma de você ter vida eterna, é você ter Deus em você. É ter o Espírito Santo em você. E, do mesmo jeito como nós aprendemos que o coração bombeia o seu sangue novamente, isso está fazendo o quê? Para fazer eco da vida no seu corpo. Assim também, do mesmo jeito, a palavra do Pai faz eco de novo, e de novo, e de novo. Primeiro saiu em sua mente. E então, quando isto começa a vir do Pai, sai do Pai, esse mesmo eco da vida entra em manifestação. E quando o eco da vida entra em manifestação, então, meus amigos, aquilo já não voltará para o Pai da forma que saiu, na condição que saiu. Por isso que tem um processo, primeiro em seu Filho, veja, e logo nos filhos. E você vai aprender isto agora com as palavras do irmão Brando. Nós vamos ler a mensagem. Quem dizeis ser este? Ele pregou este sermão no dia 27 de dezembro de 1964. Na página em inglês, ou no parágrafo em inglês, é o 31. Na que nos traduziram para o português, está no parágrafo 66. Quem dizeis ser este? Observe as palavras de irmão Brando. Somente observem quão poucos reconheceram ser ele a palavra ungida daquele dia. Vejam, Deus no princípio, sendo infinito e sabendo todas as coisas desde o princípio, reticente. E a única coisa que estas coisas são a exposição dos seus atributos. O que é que Deus viu? Em outra mensagem, o Brando diz assim, ó, o mundo que você está vendo, esta terra, é a palavra de Deus feita matéria. Mas aqui ele está falando de seus atributos. Olha, a única coisa que estas coisas são a exposição dos seus atributos. Os filhos de Deus, as filhas de Deus, que você pode apertar, abraçar, lavar os pés, tudo isso, é a exposição dos atributos de Deus. Está exposto para ser visto, tocado. É lembrando isso, um atributo. Ora, você tem um atributo. É seus pensamentos. Você pensa acerca de algo, então o fala. Então o toma. Isso é Deus, ele no princípio. Se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu, são estas expressões que às vezes nós usamos e às vezes as pessoas confundem e às vezes criticam e às vezes dizem não é possível, é loucura, mas é porque a gente cita de cor e não cita onde está o parágrafo, mas quando a gente conta, então a gente faz questão de mostrar. Se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu, você esteve no céu para começar. Bem, mas aqui, quando se fala, quando a gente está pregando, a gente às vezes usa um jogo de palavras, que quando você examina, parece que aquilo ficou um pouco turvado, porque às vezes a gente não encontra a palavra certa que quer dizer no momento. E eu vou repetir só esta frase aqui para vocês de novo. Se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu,
você esteve no céu para começar. O que ele está dizendo aqui? Você só vai para o céu porque você estava no céu lá no princípio. É simples assim. Só vai para o céu aqueles que vieram do céu. Para começar, você veio de lá, então por isso você está voltando para casa. Que não foi que cantamos o exilado? Da linda pátria estou muito longe. Não é assim? Triste estou. Eu tenho do meu lar saudade. Veja, isso não está no físico. Isso está além, transcende ao natural. Isso é o anseio da alma. Porque a alma, o canal através do qual Deus se comunica, porque é na alma que está plantada a semente da vida, como ensinou irmão Branham. Esta alma, ela veio de um lugar, ela saiu de um lugar, e antes de estar manifesta em corpos de carne, você era um atributo de Deus, estava em Deus. Aí você vai notar que não tem nada a ver de sacrifício que você faça, de jejum que você pratique, de isto e daquilo, de fazer cerimônias. Não tem nada a ver de jogar água benta, ou de levar nas águas, ou de fazer qualquer coisa. Nada do que se possa fazer. Tudo que a palavra exigir, você tem que fazer como está na palavra, sem nenhuma interpretação humana. E quando você cumpre a palavra, você está simplesmente dando naquele processo de retrocesso. Eu estou voltando para casa e é preciso fazer assim. Eu estou voltando para casa e tenho que dar meia volta porque eu estou indo na direção errada. Se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu, você esteve no céu para começar. Você é parte de Deus. Por que, irmão Branham? Você foi, observe, você foi seu pensamento. Gente, essa mensagem vocês têm ela em casa, viu? Quem não tem, ainda temos ela em estoque. Quem dizeis este? Você foi seu pensamento. Ele sabia seu nome, ele sabia quem você era, antes mesmo que houvesse uma molécula. Antes que houvesse uma luz, antes que houvesse qualquer coisa, ele o conhecia e seu nome e colocou no livro da vida do Cordeiro antes que o mundo houvesse sido formado. Amém? Veja, você era seu pensamento. Primeiro ele diz, você foi seu pensamento. Ele está falando lá do passado, do eterno passado. E agora ele diz, você era seu pensamento. Isso não mudou em nada o ponto. Você era, você foi. Ele está se referindo ao passado e te mostrando o teu processo no presente, te dizendo que no futuro você vai estar lá porque você veio de lá. Amém? É origem e destino de novo. E então você se tornou uma palavra. E uma palavra é um pensamento expressado. Então você foi manifestado. Veja, você só está aqui hoje, vivendo, comendo, trabalhando, ouvindo, porque você está manifesto. Se você não tivesse sido manifesto, quer dizer, não estava em exposição. Não estava em exposição. Porque ele disse, é a única coisa que são, exposição dos seus atributos. Agora vamos para o parágrafo 32 do inglês e o 67 no português. Essa é a maneira, olha, isso aí para encontrar o correspondente de um para outro, a gente passa às vezes 40 minutos, 1 hora, 2 horas, procurando para poder citar, porque alguém vai ouvir e quer saber onde está, para ver se estamos falando, como o Brana falou mesmo, viu? 67, parágrafo. Essa é a maneira como ele foi. Está falando agora de Deus mesmo. Ele estava no princípio sozinho. Deus habitava sozinho com seus pensamentos. Ele nunca fará isto novamente. Nunca mais ele vai habitar sozinho com seus pensamentos. Pense, Deus, uma eternidade sozinho com seus pensamentos. Fique sozinho com seus pensamentos, você endoida, você perde o juízo. Solidão mata, solidão destrói. Entendeu? Solidão acaba com o teu psiquismo, com tudo. Por isso que Deus mesmo, reconhecendo que o homem, nesse estágio, não suportaria, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Porque ele
Deus mesmo ficou sozinho com seus pensamentos na eternidade passada. Observe agora. Deus habitava sozinho com seus pensamentos. Ele nunca fará isto novamente, porque seus pensamentos estão sendo manifestados. Seus filhos estão manifestados agora. E é por isso que nós estamos bem aqui neste dia. É Deus tendo companheirismo com seus pensamentos sendo manifestados. Estão vendo? Aí estamos. Assim você, todos os seus cuidados, não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Foi o que disse antes, não é o que nós fazemos, ou isto, ou o que tentamos fazer, e todas essas coisas, é o que ele fez, a forma que ele fez. Mombrana citou isso também. Olha. Por isso, assim vocês todos, assim você, todos os seus cuidados, não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode fazer isto ou aquilo. É Deus que se compadece. É Deus, quer dizer, é Deus que tem misericórdia. Tudo o que o Pai me deu virá a mim. Irmão Brando está citando Jesus agora. O que é que o irmão Brando está fazendo? O irmão Brando está agora fazendo eco das palavras de Jesus. Observe. Tudo o que o Pai me deu virá a mim. Meus amigos, se você cria que o Filho era o mesmo Pai, isso foi o irmão Brando que ensinou? Isso foi Jesus que ensinou? Não, senhores. Como traduzir, ou aliás, como interpretar o errado? Quando o irmão Brando fala Jesus é Deus, mas ele sabia o que estava falando. Jesus era tão Deus que Filipe disse, eu queria ver o Pai. O Pai disse, eu estou há tanto tempo convosco, você não me conhece? E o irmão Brando explicou isso tão fácil, dizendo uma hora era o Filho que falava, outra hora era o Pai que falava através do Filho. Os dois juntos formaram a deidade corporal, a deidade no corpo. Rodamos muito, né? Rodamos muitos olhos para chegar nisto, não é? Então, deixe-me continuar aqui, deixe-me fazer eco às palavras de irmão Brando que fez eco às palavras de Jesus. É Deus. Tudo que o Pai me deu virá a mim, e ninguém pode vir se o Pai o não trouxer. Sabe o que é que o irmão Brando diz? Isso encerra o assunto. Isso encerra o assunto. Ninguém pode vir a mim, diz Jesus, se o Pai não o trouxer. Porque o Pai, o doador da vida, tinha você em seus pensamentos, como você era um atributo de seus pensamentos. E a forma de trazer você à manifestação era isto. Você ser manifestado na carne você cairia, precisava-se de um Redentor. Então ele enviou seu Filho para te redimir, para passar por todo esse processo. Era a única forma de você saber quem é Deus. Era você exatamente ter se manifestado em carne, nascer como qualquer outra criatura, cobiçar, chegar a ser aberto seus olhos para o conhecimento do bem e do mal, e você fazer a sua escolha, se identificar com a verdade. E tudo aquilo que o diabo te apresentar, você diz, não, porque eu preciso fazer eco da vida, o Deus está em mim. Veja, Deus sabia que você passaria por esse processo. E Ele fez todos os caminhos necessários para te conduzir de volta para Ele. Mas nunca mais como um pensamento, mas como atributos manifestos com os quais Ele pode ter companheirismo, como você tem companheirismo com seus filhos depois que eles são gerados e nascem. A irmã Brando diz, isto encerra o assunto. Vamos colocar de pé. Pai, como gostaríamos de ter tempo, de não estar cansados, de podermos aprender mais e mais a cada dia sobre as Tuas verdades. Qualquer outra coisa diverte nossos corpos, nossa mentalidade, nossa imaginação. E qualquer criança em diversão passa muito tempo brincando e nem querem dormir. Mas quando chegam num lugar como esse, quando vêm aos cultos, eles não conseguem passar 30 minutos quietos para ouvir. Então levantam e caem, e beliscam, e choram, e fazem de tudo, até mesmo para perturbar os adultos. A mesma coisa, Senhor, nós, quando estamos em folguedos, em brincadeiras, em diversão, parece que o tempo voa. Mas quando paramos e ficamos quietos para te ouvir, um minuto parece uma eternidade. Nós pedimos ao Senhor
encarecidamente que o Senhor, num momento como esse, tire isso de nós. Nos deixa cada dia mais famintos pela Tua verdade, Senhor. Nós não queremos estar com fastio. Por mais que ouvimos, por mais que aprendamos, queremos sempre estar aprendendo mais do Senhor. Porque queremos encontrar o Senhor, buscar e Te encontrar enquanto há tempo, é tempo oportuno. Porque o Senhor está partindo o pão para nós e nós conhecemos o Senhor pelo partir do pão. Como aconteceu com aqueles dois no caminho de Emaús. Te conheceram pelo partir do pão. Nós queremos, ó Deus, conhecer ao Senhor na revelação da Tua palavra, porque disse o Senhor Jesus Cristo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando o Senhor fala, o Senhor está alimentando os Seus filhos, nos conduzindo a pastos verdejantes. Então, Senhor, nos ajude a cada dia, se houver um amanhã, se houver um próximo culto, que possamos estar juntos mais uma vez para aprender mais do Senhor, aprender do Senhor no Seu templo. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs, cada família aqui representada, os ouvintes do rádio, os irmãos que ouvirem a gravação desse culto, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém.